Aleluia. Você crê nisso que você está cantando? Um dia Jesus veio a essa terra, Ele se identificou conosco, Ele nos substituiu, Ele pagou um preço que nós não poderemos pagar. Isso mudou a nossa eternidade. Isso mudou a nossa eternidade. Consequentemente mudou coisas na nossa realidade aqui nessa terra. Nós estamos aqui não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas, para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo naquela cruz. Cristo mudou a nossa eternidade. Você crê nisso que você está cantando? Você pode orar ao Senhor, você pode consagrar a Ele esse tempo, você pode se dirigir a Ele com liberdade, como um filho tem liberdade com o Pai. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor mudou a nossa vida, o Senhor mudou a nossa realidade. O Senhor nos colocou em um lugar, em uma posição que nós nunca poderíamos ocupar, Pai. Mas nós fomos alcançados pela Sua graça, pelo Seu favor, pelo Seu amor. Nós reconhecemos que o Senhor é digno, Pai, da nossa adoração, da nossa entrega. Nós estamos aqui esse dia, essa tarde, para celebrarmos exatamente isso, Pai. O Senhor é o motivo do nosso encontro. O Senhor é a razão do nosso culto, da nossa adoração. Nós nos rendemos ao Senhor, nós te adoramos, Pai, com todo amor, com toda alegria. Nós damos ao Senhor aquilo que é devido somente ao Senhor, Pai. Muito obrigado por Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo dentro de nós. Obrigado pela nossa sorte que foi mudada, pela nossa realidade que foi transformada, Pai. Muito obrigado por essa tarde, pela Sua unção tão poderosa que nos alcança, pela Sua palavra que nos alimenta, Senhor. Nós estamos aqui por causa do Senhor, em nome de Jesus. Se você ama o Senhor, dá um glória a Deus bem forte. Dá o melhor glória a Deus que você puder dar. Graças a Deus. Você pode aproveitar e falar com o seu irmão, o irmão que está aí do seu lado, o irmão que está atrás, o irmão que está na frente. Esse é o nosso culto, essa é a oportunidade que nós temos, inclusive, de nos encontrarmos como família, como irmãos. E a gente deve, de fato, estar aqui com essa consciência, animados, felizes, né? Hoje é aquilo que o mundo organizou e colocou como domingo de Páscoa. De fato, como eu disse, todos os dias nós celebramos isso. A nossa consciência, todos os dias, precisa estar exatamente nisso. Cristo mudou a nossa eternidade. Um dia Ele veio aqui, Ele morreu no nosso lugar, Ele pagou um preço que nós jamais poderemos pagar. E nós celebramos isso todos os dias da nossa vida. Amém? Vocês estão felizes? Graças a Deus, o Senhor é bom. E por falar em alegria, por falar em felicidade, que nós também temos de celebrar a vida dos nossos irmãos. Cadê aqueles que aniversariaram durante a semana ou estão aniversariando hoje? Nós queremos orar por você, nós queremos celebrar a sua vida, celebrar aquilo que o Senhor tem feito também através dela. Olha aí, tem um time forte chegando aí. Glória a Deus. Podem vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Lembrando que pode ser aniversário de nascimento, de novo nascimento. Podem ficar à frente da mesa mesmo, pode vir. Pode ser aniversário de nascimento, de novo nascimento, de casamento. Não importa, nós só queremos orar por você. Jonatinhas ia esquecendo que ontem foi aniversário dele. Estenda para cá a sua mão, vamos orar pelos nossos irmãos. Pai, muito obrigado. Obrigado por esses irmãos tão preciosos que o Senhor tem conduzido, que o Senhor tem ensinado até aqui, Pai. Obrigado por essa jornada que eles percorreram até esse momento, por essa fase que encerrou e por essa nova estação que se inicia agora. Nós queremos, Pai, uma estação frutífera, próspera e que eles sejam de fato, Pai, abundantes em tudo, que eles correspondam com o Senhor e que eles recebam da sua parte presentes, Pai, esperados e até inesperados. Chegando, Pai, respostas chegando da parte do Senhor em todos os aspectos, em todas as áreas da vida deles, eles sendo de fato alcançados por aquilo que o Senhor tem. Nós cremos e declaramos em nome de Jesus, eles vivendo os seus propósitos, aquilo que o Senhor organizou para a vida deles, em nome de Jesus, amém, amém. Uma salva de palmas bem calorosa para eles. São dignos também dos nossos presentes, um presente especial aí da nossa igreja. Glória a Deus pela vida de vocês. Anos de vida e paz em nome de Jesus.
Mês de abril aqui é muito movimentado, tem muita gente. E a gente gosta de dizer que são os mais bonitos, né? O do mês de abril. Glória a Deus. Cadê o nosso Verbo News? Está pronto? Temos muitas informações importantes. Fica ligado aí para você não perder nada. 5 de abril, culto especial de Páscoa. E está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Agora, eu gostaria de te dar um aviso importante a você que é pai ou mãe. Prezando pela saúde de todas as crianças de nossa igreja e devido ao número crescente de casos de gripe, se o seu filho apresentar sintomas de gripe ou resfriado, tais como coriza, congestão nasal, tosse, dor de garganta ou febre, visando o bem-estar dos demais amiguinhos, pedimos que ele fique em casa e somente após a recuperação ele retorne para cultuar junto com as outras crianças nas salinhas. É a nossa igreja pensando sempre no melhor para você e toda a sua família. Estamos na reta final da maratona Rema 2026. A matéria Realidades da Nova Criação está aberta ao público, com a professora Sânia Evangelista, da Igreja Verbo da Vida em Petrolina, Pernambuco. E quem trouxer mais visitantes durante esse período ganhará um ano de rema pago. Essa é a sua oportunidade de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo e ter sua vida completamente transformada com todas as mensalidades pagas por um ano. No Rema, a próxima vida transformada está apenas um convite de distância. Temos uma novidade para você que quer garantir a sua parcela do Rema paga. O Rema está com a ação 1 por 1, onde você compartilha a palavra, convida pessoas e ainda ganha uma parcela paga a cada convidado matriculado. Cada aluno pode trazer visitantes e quando a matrícula deles é realizada, quem convidou recebe uma parcela paga. Para mais informações, consulte as regras e condições na direção da nossa unidade. Durante esse período, o Rema continua com as matrículas abertas. Aproveite, faça sua matrícula e tenha sua vida totalmente transformada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com a palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Nós cremos que famílias fortes geram a igreja forte e, consequentemente, uma sociedade forte. Neste sábado é dia de celebrar e fortalecer seu casamento no Bodas, às 19h30. Um culto exclusivo para noivos e casados. Gera expectativas em Deus e venha edificar a sua família. Aproveite e traga um casal amigo com você. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja o cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra.
Olá, me chamo Socorro Cunha, sou coordenadora da MH, Associação de Mielomeningocele e Hidrocefalia. E hoje eu vim agradecer à Igreja Verbo da Vida, Projeto Bem na Hora e a Fundação Verbo Agir por estar trazendo essas doações para nossas famílias. Hoje queremos te indicar o livro Honra, Acima e Além, do autor Mark Hanks. Você não pode prosperar ou atingir seu pleno potencial em uma atmosfera de desonra. Até mesmo Jesus não pôde fazer muitos milagres em sua cidade natal devido à falta de honra. A honra sempre lhe custará algo. Você pode respeitar com palavras, mas só pode honrar com atitudes. Neste livro você vai aprender que a honra é essencial, mas não é automática. Deve ser ensinada por preceito e exemplo. Não apenas o significado e o valor da honra devem ser ensinados, mas também as bênçãos e recompensas que recebemos quando a praticamos. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma excelente Páscoa e até mais! Aleluia! Estamos agora bem atualizados, amém? Eu queria destacar para você que o Rema está com as suas matrículas abertas. Eu quero de fato te incentivar. Você que ainda não estudou no Rema, você que ainda não conhece, você tem a oportunidade inclusive de participar agora. A matéria também está aberta, além das matrículas, a matéria também está aberta e você pode participar. A professora Sânia Evangelista. Até segunda, né? Até segunda a matéria está aberta e está sendo ministrada exatamente pela Sânia, que vai ministrar para a gente aqui daqui a pouco. Então aproveita essa oportunidade, vem e aproveita também as ações que o Rema está disponibilizando para você, que já está no Rema, né? Que já está matriculado no primeiro ano. Você pode trazer convidados e aquele que trouxer o maior número de convidados durante esse período que a matéria está aberta, não é sorteio, você vai ganhar um ano de Rema completamente pago. Então aproveita essa oportunidade, vale a pena. Além disso, você vai estar divulgando, você vai estar se desenvolvendo naquilo que a própria palavra diz que nós devemos fazer, conduzir as pessoas à verdade da palavra. Então o Rema é uma grande oportunidade que você tem de aprender a respeito das Escrituras e de conduzir pessoas também a isso. A Bíblia diz que é desejo de Deus que a gente aprenda, que a gente cresça nesse conhecimento. Então, conduza pessoas a essa verdade e o Rema disponibiliza também a você essa possibilidade de ter um ano de Rema pago. Então, aproveita essa oportunidade, traz aí o máximo de convidados que você puder, enquanto a matéria está aberta. Como a Sânia falou, já está bem pertinho de se fechar, então aproveita, traga aí o máximo de pessoas possível. Também temos a campanha Ação 1 por 1. Você traz os convidados, mesmo que você não traga o maior número possível, mas aqueles que você trouxer, se eles se matricularem no Rema, você tem a possibilidade de ganhar um mês ou 2 meses, dependendo daqueles que fecharem. Eles fecharem também a matrícula, você vai ganhar 1 mês ou 2 meses completamente pago. Então aproveita, traz as pessoas e aí aproveita essa oportunidade dessas ações. Amém, gente? Amém. Você que já é graduado no Rema, eu quero te incentivar de fato também a trazer pessoas, aproveitar esse tempo que a matéria está aberta. Vem, traz pessoas com você, conduza as pessoas à verdade que um dia você recebeu. Você sabe, se eu pudesse entregar aqui o microfone para você, certamente você tem um testemunho poderoso para contar a respeito daquilo que a palavra fez, a respeito daquilo que o conhecimento da palavra traz para você. Então traga as pessoas, incentive pessoas, talvez orando por elas, ofertando na vida delas uma meia matrícula ou uma matrícula, não sei. Você pode ser resposta de oração para a vida de pessoas através do Rema também. Amém, gente? Glória a Deus. Nós temos alguém hoje à tarde que está nos visitando pela primeira vez. Se você está aqui na nossa igreja pela primeira vez, faz um sinalzinho com a sua mão. Nós queremos te conhecer. Glória a Deus. Todos somos de casa hoje. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Eu queria também aproveitar e falar a respeito do projeto Bem na Hora. Inclusive, aqui no nosso Verbo News, hoje nós tivemos o testemunho da Dona Socorro. A gente esteve lá em uma associação, né, em um local que cuida de crianças, e a gente tem feito isso, levado à sociedade. Além da palavra, a gente tem levado também um socorro para eles. A gente faz isso com pessoas da nossa igreja que de repente estão vivendo uma fase
de alguma necessidade, isso faz parte do corpo, isso faz parte da igreja, socorrer as pessoas. Inclusive, hoje nós temos uma cesta aqui, nós sempre fazemos isso, eu quero te incentivar, te motivar a participar disso. Fazemos isso normalmente o primeiro domingo de ceia, você tem a oportunidade de trazer 1 quilo de alimento ou uma cesta, não sei, você pode ficar ali, você que já conhece, no momento que você vier ofertar, você pode depositar ali os alimentos e aqui é a sua oferta, amém? Mas esse é o nosso projeto bem na hora, tem o objetivo de socorrer pessoas na hora ali que elas mais precisam, e você também pode ser participante disso, amém, gente? Abra aí a sua Bíblia, por favor, nesse texto que talvez seja um dos versículos, né, mais conhecidos de toda a palavra, João capítulo 3, versículo 16, aproveita para abrir aí a sua carteira, para abrir o seu aplicativo. Esse é o momento que nós vamos entregar ao Senhor algo que nós trouxemos a Ele, isso faz parte do nosso culto, essa entrega faz parte daquilo que trouxemos para aquele que é o nosso Rei, amém? João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente está falando aqui sobre ofertas, sobre entrega. Eu gosto de pensar a respeito de um Espírito que o próprio Deus nos deu, um Deus tão generoso, que foi capaz de dar por mim e por você o seu Filho. E hoje nós estamos aqui parando, assim como fazemos todos os cultos, para parar e pensar exatamente nessa entrega. O nosso culto, a ministração da palavra, sempre precisa estar voltada, o centro da nossa pregação é Cristo, amém? E Ele é aquele que um dia foi entregue por nós, como uma oferta dada por Deus, e a Bíblia não diz que Ele deu qualquer coisa. Primeiro, a Bíblia está nos mostrando que esse foi um ato de amor do Senhor. Ele diz, olha, que Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi um grupo restrito, não foi um pequeno grupo, não foi apenas a gente, amém? Por isso que a Bíblia vai nos incentivar a sairmos, a pregar a palavra, porque nós fomos alcançados por esse amor e agora a gente tem uma responsabilidade de transmitir isso às outras pessoas. Mas o que o texto está nos dizendo é que essa entrega do Senhor, ela foi antecedida por algo. O amor de Deus, ele diz, ele amou o mundo de tal maneira, todas as pessoas foram amadas pelo Senhor, ao ponto dele entregar Jesus, e isso fala também sobre a nossa oferta, isso fala sobre esse ato. A gente precisa entender que esse momento nunca foi um momento de peso para nós. Hoje nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós, o Senhor mudou a nossa vida, o Senhor mudou a nossa realidade, tudo que nós precisamos hoje é por meio da palavra compreendermos aquilo que o Senhor fez e correspondermos com Ele nas mínimas ações que nós temos. Esse ato de ofertar é uma resposta que eu dou a mim mesmo, é uma resposta que eu dou ao Senhor, é uma resposta que eu dou aos bens, ao dinheiro que eu possuo. Eu estou dizendo para o dinheiro, ei, você não é o meu dono, você é o meu servo. Ei, eu amo ao Senhor de tal forma que eu posso dar, que eu posso liberar, que eu posso participar do reino e do crescimento do reino dele nessa terra. Aquilo que nós podemos fazer por meio do dinheiro, aquele dinheiro que já está no nosso bolso, a gente não pode reter. A gente deve andar conforme o Senhor andou. Ele amou ao ponto de entregar o seu Filho unigênito. Ou seja, Ele não deu qualquer coisa. Então a nossa consciência ao ofertarmos, ao dizimarmos, não pode ser de entregarmos qualquer coisa, mas de darmos ao Senhor aquilo que é devido a Ele, com honra, com gratidão, com alegria, como a própria palavra vai nos ensinar. Não é dar por constrangimento, por necessidade, mas Ele diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Quando nós compreendemos isso, a gente vai compreender que não é um peso aquilo que o Senhor está nos pedindo, aquilo que Ele está nos ordenando, aquilo que Ele está nos instruindo. De fato é algo maravilhoso, e isso sempre fala sobre uma multiplicação. A Bíblia fala aqui nesse texto que a gente acabou de ler, nesse versículo que acabamos de ler, sobre uma entrega do Filho unigênito do Pai. Se Ele era único, se Ele era unigênito, é porque Ele era único quando chegou aqui. Amém? Mas a Bíblia vai falar em um outro momento, lá em Romanos, lá em Hebreus, a Bíblia vai falar sobre uma outra condição de Jesus quando Ele volta. Fala sobre o primogênito do Pai. Ou seja, Cristo nos deu a condição de sairmos de uma separação e agora nos tornarmos juntamente com Ele, filho do Pai. Isso se multiplicou. Somos uma família grandiosa. Sempre que a Bíblia fala sobre a oferta, depois ela vai nos mostrar exatamente essa multiplicação. Deus entregou amando um filho único e recebeu de volta vários filhos. Tem filho aqui? Você pode separar aí a sua oferta, os seus dízimos com essa consciência. Eu sou exatamente aquilo que um dia o Senhor me entregou. Ele entregou o Cristo por mim e por você e nos deu essa condição de nos tornarmos em Cristo
filhos de Deus. Isso fala sobre oferta, isso fala sobre entrega, isso fala sobre amor, isso também fala sobre multiplicação. Assim como haverá multiplicação quando nós cremos naquilo que a palavra diz. Tudo que nós damos não vai ficar perdido, pelo contrário, vai se multiplicar. Amém? Separei a sua oferta, os seus dízimos. Enquanto eu falo com aquele que está aí nos acompanhando pelo YouTube, apareceu para você um código QR Code que vai te direcionar às contas da igreja, mesmo distante hoje, talvez viajando, muita gente viajou, mas você não vai perder essa oportunidade de adorar o Senhor com seus bens, com toda a alegria do seu coração, em nome de Jesus. Você que está aqui pode ofertar também por meio do seu envelope que está aí à frente, ou do código Pix que está aqui atrás, as maquinetas que também estão lá atrás, você já conhece. Hoje nós só temos o povo de casa aqui, então você já conhece exatamente os meios que você pode aproveitar para dar ao Senhor com toda a alegria, em nome de Jesus. Vamos orar? Estenda aí a sua mão ou o seu envelope, vamos fazer isso com toda a alegria. Pai, muito obrigado. Obrigado porque um dia o Senhor entregou Jesus no nosso lugar, o Senhor nos deu esse presente tão maravilhoso, Pai, e nos deu uma condição. E hoje nós estamos aqui para adorar o Senhor de diversas formas, com as nossas mãos levantadas, com as nossas palavras, mas nós também queremos, Pai, te dar algo do nosso bolso. Nós queremos considerar o Senhor em todas as áreas da nossa vida, sabendo que o Senhor é o autor de todas as coisas, inclusive dos bens que nós possuímos. Fazemos isso com toda a alegria do nosso coração, crendo em uma multiplicação abundante que vem por meio do Senhor, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Eu vejo a chuva regando minha semente, é sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é sobrenatural de Deus chegando de repente.
presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia. Aleluia, obrigada, Jesus. Você pode levantar suas mãos nessa hora. Agradecer ao Senhor, ao Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, o teu Deus, o teu Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua unção, pela tua liberdade que nós temos hoje, Jesus, de vivermos uma vida livre, Senhor, livre de toda escravidão, livre de toda religiosidade, livre, Senhor, de toda opressão do diabo, livre, Senhor, de toda mentira, livre de toda condenação. Obrigada, Senhor, livres do medo, livres da tormenta. Obrigada, Senhor, obrigada por nos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres no Senhor. Nós queremos te honrar e te agradecer, Jesus, nessa tarde. Oh, Senhor, como nós podemos dizer com todo o nosso coração que Tu és maravilhoso, Tu és admirável, Tu és tão sublime. Oh, Senhor, incomparável, incomparável é o Senhor, incomparável é a Tua grandeza, incomparável é a Tua majestade, incomparável é o Teu poder, incomparável, 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 incomparável. Nada pode se comparar a Ti, Jesus, a Tua presença. Vamos declarar isso mais uma vez. Maravilhoso, admirável. Oh, aleluia. Tão sublime, Glorioso. glorioso. Toda honra e toda glória, Jesus. Tua presença Oh, é mais desejável. toda honra, toda glória é Tua. Aleluia. Melhor que a vida é. Mais uma vez, vamos dizer isso juntos. Maravilhoso, admirável. Teu amor, Senhor, Teu amor é admirável, Teu amor por nós. Aleluia. Presença é mais desejável do que o ouro. Diga isso a Ele. Melhor que a vida é. O teu Nada se compara ao amor do Senhor por nós, queridos. Nada se compara, nada se compara a esse amor, a esse perdão. Nada do que você vem a ter nessa terra pode se comparar a quem Jesus é, ao amor dele por você, aquilo que ele já fez por você. Ou o mais difícil, ou aquilo que era mais dispendioso para os céus, já foi feito. Queridos, qualquer outra coisa que nós precisamos que Ele manifeste, nada se compara àquilo que Ele já fez pela minha vida, pela sua vida. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar bem alto. Aleluia, obrigada, queridos, aleluia. A vontade que dá de adorar, 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 adorar sem parar, porque Ele é digno, amém. Mas nós temos uma palavra para liberar e que coisa maravilhosa, queridos, é estarmos aqui nesse dia de Páscoa para celebrarmos, né, esse memorial, porque na verdade o que Jesus fez por mim e por você não pode ser esquecido e nem normalizado. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado, diga assim: nunca normalize aquilo que Jesus fez por você.
Não trate como comum, não trate como algo pequeno, queridos, ou algo que é só na nossa memória. Não, nós precisamos deixar aquilo que Jesus fez, o preço pago, não só na cruz, mas infelizmente, né? Na verdade, Jesus, ele teve que pagar um preço completo, não parou na cruz. Nós sabemos que ele foi ao inferno no nosso lugar para nos tirar de lá, amém, queridos? Então, graças a Deus por esse sofrimento, graças a Deus porque ele não desistiu de mim e de você. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar por isso? Você pode dizer obrigada, Jesus, porque você não desistiu de mim. Ah, minha gente, mas pelo amor de Deus, olha, se alguém te desse dando um carro para você agora, tu ia estar agradecendo desse jeito? Misericórdia. Então vai dizer de novo, diz assim com vontade, diga: Jesus, obrigada pelo preço que você pagou por mim. Obrigada por me libertar e me dar nova vida, agora e para sempre. Aleluia! Porque o que ele fez não foi só para você viver na eternidade, mas agora, no teu presente. O que Jesus fez, querido, mudou a tua vida por completo. Teu presente, o teu futuro e, como já foi dito aqui, a sua eternidade. Amém? Então vamos lá, abre a sua Bíblia. Eu já quero começar trazendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, né? Nós sabemos que o tema é Páscoa, mas Deus me deu um título para essa pregação, que é recomeço. Aleluia! O Senhor tem recomeço para a minha vida, o Senhor tem recomeço para a sua vida. E na verdade, queridos, nós vivemos alguns recomeços durante a nossa vida, amém? Existem fases, existem estações, e a Bíblia diz que Ele é o primeiro e o último, o começo e o fim de toda a estação na sua vida. Jesus é aquele que coloca realmente o ponto final em algumas lutas, algumas dificuldades, se você crê nele para isso. Então ele é o Deus do recomeço. Agora vá comigo lá em Êxodo capítulo 12, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Quero trazer para você, queridos, esse texto que, na verdade, nós vamos ver a primeira vez que a Páscoa ela é celebrada, né? E a gente vai entender um pouco sobre essa sombra, porque, na verdade, a primeira vez que a Páscoa vai ser celebrada. Você sabe que a Bíblia fala de uma lei chamada a lei da primeira menção, que é quando algo é mencionado pela primeira vez ou algo é realizado pela primeira vez, um princípio é demonstrado pela primeira vez e ali se estabelece um padrão para tudo que vai ser semelhante. Um acontecimento semelhante vai seguir o mesmo padrão. Então, quando a gente vê a Páscoa sendo celebrada, estabelecida por Deus pela primeira vez, então isso quer dizer que aqui também nós vamos encontrar padrões que na verdade vão ser estabelecidos por Deus e realizados por Jesus. Amém, queridos? Nós vamos ler algo aqui muito maior, nós vamos ver a sombra de algo que é muito maior, que é o que Jesus de fato veio manifestar. Então vamos lá, Êxodo capítulo 12, a Bíblia diz no versículo 1: E o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Então, a gente está vendo o começo dos meses, está tendo um novo começo aqui. Você está vendo que Deus ele já começa dizendo que a Páscoa, ela é um evento que ela marca um recomeço. Diga assim comigo: Deus, Ele é o Deus dos recomeços. E a Páscoa, ela é um marco para Israel, queridos, como nação. E nós vemos aqui então o Senhor mandando que o povo celebrasse essa Páscoa ainda no Egito. Isso quer dizer algo para nós. No Egito o povo estava como escravo. No Egito, o povo estava, na verdade, quando você pensa em escravidão, a gente que nunca viveu nessa condição literal de escravos, a gente não tem dimensão, muitas vezes, do que é uma vida de escravidão de fato. Mas o escravo, ele não é dono nem da própria vida.
Na verdade, ele não é dono dos seus sonhos. Ele, na verdade, nem tem direito de ter sonhos, né? É sem sonhos, é sem alegria, é sem vida, é sem, na verdade, abundância. É vivendo tudo, né, no limite, é quase uma sobrevivência. A escravidão é a pessoa simplesmente existindo, sobrevivendo. E deixa eu dizer uma coisa para você, isso nunca foi a vontade de Deus para a nossa vida. Diga comigo, escravidão não é para mim, né? Não é para você que é filho de Deus. Deus não nos fez para sermos escravos de nada. Então, escravidão sem direitos, sem posses, sem terra, sem dignidade, sem honra, sem perspectiva, sem futuro, sem vida. Isso é escravidão. Mas sabe, queridos, que no momento aonde Deus estabelece a Páscoa, ele diz, olha, um começo está sendo estabelecido para vocês com essa Páscoa. A Páscoa vai marcar para vocês um recomeço. E Deus vai dar a instrução de como essa Páscoa deveria ser feita. E eu só quero lembrar você que o Egito está sendo julgado por Deus no momento em que o povo de Israel está celebrando a Páscoa. E nós vamos ver aqui que a Páscoa, esse evento que para uns foi vida, para aqueles que creram no Cordeiro foi vida, essa mesma Páscoa para o povo que não creu, para o povo que não acreditou no poder daquele sacrifício, não acreditou no poder daquele sangue, aquela Páscoa foi morte. Então, para aquele que crê, diga comigo, a Páscoa, ela é recomeço. Para aquele que não crê, é morte, é fim da linha. E sabe, queridos, quando a gente vê Deus julgando o Egito e a última praga sendo anunciada, que seria o quê? A morte dos primogênitos. Enquanto Deus estabelece esse juízo, Deus diz para o seu povo, vocês vão celebrar a Páscoa, vocês vão comer o cordeiro. E aqui eu quero chamar a sua atenção para como essa Páscoa foi feita. No versículo 3 diz assim, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no 10º dia desse mês, tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo o tomem segundo o número de almas. Cada homem conforme o que o seu fará com o... Cada homem conforme o seu comer fará a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. E vos tomareis das ovelhas ou das cabras, e vos guardareis até o 14º dia do mesmo mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde. E tomarão do sangue e o colocarão nas ombreiras e nas vergas da porta das casas em que comerem. E comerão a carne naquela noite, assada no fogo, pães asmos com ervas amargas a comerão. Não comerei deles cru, nem cozido com água, mas assado com fogo. E a sua cabeça com os seus pés e as suas entranhas e tudo mais. E não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte. E o que restar disso, até a manhã seguinte, queimareis com fogo. E assim o comereis, com lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comereis com pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque eu passarei por toda a terra do Egito nessa noite e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto do homem como do animal. E contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós, para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e farei dele uma festa ao Senhor. Por todas as vossas gerações, farei dele uma festa por ordenança eterna.
7 dias comereis pães asmos, que é pão sem fermento. Até o 1º dia afastarás o fermento das vossas casas. Porque todo aquele que comer pão levedado, desde o 1º dia até o 7º dia, essa alma será cortada de Israel. E aí, queridos, no versículo 22... o Senhor diz: tomareis um molho de sopo e molhareis no sangue que estiver na bacia. Passareis na verga e nas 2 ombreiras da porta com o sangue que está na bacia. E nenhum de vós saia pela porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E quando ele vir o sangue na verga e nas 2 ombreiras, o Senhor passará sobre a porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. E aí, para a gente finalizar, nós vamos ver aqui o versículo 26. E acontecerá quando os vossos filhos vos disserem: o que quereis dizer com este culto, com a Páscoa? Que direis? Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E o povo curvou a cabeça e adorou. Eu faço questão de ler todo esse texto para você entender o poder daquilo que nós estamos celebrando hoje, queridos. O povo de Israel, quando entendeu o sacrifício da Páscoa, se curvou e adorou. Porque eles entenderam que aquele sacrifício, ele na verdade marcava um tempo novo para Israel como nação. Naquele momento que eles comessem daquele cordeiro, e é interessante, porque aqui a gente vai ver algumas sombras sobre aquilo que vai acontecer com Jesus. Você já parou para pensar que eles comiam todo o cordeiro? Não poderia ficar nada. Isso aqui é muito importante você entender, queridos. O cordeiro não era cru, eles não comiam cru, era assado no fogo. Sabe, isso fala da condição e daquilo que Jesus passou, porque Jesus foi provado no mais alto grau de fogo para a purificação que alguém poderia passar. Na verdade, queridos, a Bíblia fala não só que ele foi tentado, mas a Bíblia diz também que ele soou sangue resistindo ao pecado. Jesus, ele resistiu até o último minuto para que ele pudesse ser o cordeiro perfeito para o sacrifício. Para que ele pudesse ser o nosso substituto, porque o sacrifício não é sofrimento apenas, o sacrifício é substituição. Eu vou dizer de novo, o sacrifício de Jesus não é apenas sofrimento. O sacrifício de Jesus é ele substituindo você naquela cruz, para que você hoje pudesse estar onde ele está, reinando em vida com ele, como filho de Deus. Então é substituição, amém? Ele levou o que estava sobre mim, o que estava sobre você, a dívida, o jugo, o peso, a condenação, ele trouxe sobre si. E queridos, quando eu fico imaginando Israel comendo o cordeiro, triturando no dente a carne, isso é para nos lembrar o que Isaías vai dizer no capítulo 53, quando ele diz assim, eu quero ler esse texto com você, abre lá no versículo 4, Isaías 53, versículo 4. Porque ele foi ferido pelas nossas transgressões, e ele foi esmagado, moído pelas nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, fomos curados. Meu Deus! Sabe, queridos, eu penso sobre aquela carne sendo exatamente a figura, a sombra de Jesus sendo moído na sua carne pelas nossas transgressões. Porque ele nunca pecou. Ele não sabe o que é falhar com Deus. Ele não sabe o que é desobedecer à lei de Deus. Em nenhum momento. Jesus, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Você está entendendo isso, querido? Ele não conheceu o pecado para que você pudesse ser feito justo diante de Deus. Meu Deus do céu, diga assim, aquilo que Jesus fez foi suficiente
para me tornar justo. Hoje você é a justiça de Deus nessa terra, querido. E isso aqui é pura graça. Nunca foi merecimento. Quando você olha para o nível de perdão que nós recebemos e a vida que nós levamos, isso aqui nunca foi sobre nós. Na verdade, queridos, nós honramos o Senhor quando nós respondemos aquilo que Ele fez por nós com a nossa fé, vivendo uma vida digna de filho de Deus hoje nessa terra. É assim que nós glorificamos o sacrifício, é assim que nós exaltamos o Senhor, vivendo uma vida libertos do pecado, libertos, desarraigados desse mundo. Jesus, Ele veio te desarraigar desse mundo, querido, tirar as tuas raízes desse mundo e colocar as tuas raízes no reino dos céus. Você está aqui comigo? Diga assim comigo, o que Jesus fez não é teoria, é realidade. É a sua realidade, queridos. E sabe, eu vou dizer uma coisa. Foi muito realidade o que aconteceu com Israel. Eles literalmente foram libertos de uma escravidão do Egito, de um lugar geográfico. E foram tirados desse lugar geográfico e levados em direção à terra prometida. Essa libertação, ela não foi teórica. Eles não continuaram naquele mesmo lugar. Eles não continuaram vivendo as mesmas coisas. Você está entendendo isso? Houve uma libertação real. Mas deixa eu te dizer, em Êxodo, a libertação foi o povo saindo do Egito. Mas em Jesus, é o Egito saindo de dentro de você. Eu vou dizer de novo, amados, é o pecado saindo de dentro de você. É a escravidão do pecado saindo de dentro de você. E isso também é literal. Fala comigo, Ele também me tirou de um lugar e me levou para outro. Ele tirou você dessa condição de escravo do pecado e te levou para a condição de filho, de liberto, de nascido de novo, de uma nova criatura em Cristo Jesus. E sabe, querido, se tem uma coisa que nós podemos fazer contra a nossa própria fé, é tratar essas coisas como algo religioso. Quando você tira a vida da palavra, quando você tira a alegria dessas coisas, quando você não deixa mais essa palavra estar queimando dentro de você, quando essa palavra, querido, que é Cristo, ela não está movendo o teu coração e as tuas decisões, você está vivendo uma religião e não a vida que Ele veio te entregar, não a vida que esse sacrifício veio te devolver. Diga assim comigo, mas eu não sou religioso. Diga de novo, eu não sou religioso. Você não está aqui para cumprir rituais, meu amado. Você está aqui para viver em novidade de vida. Aprender a viver essa nova vida que Ele veio te entregar. Agora deixa eu dizer uma coisa. A festa da Páscoa, que é a libertação e é a nossa libertação do pecado. Essa festa, ela também era celebrada juntamente, na verdade a mesma festa, dos pães asmos, ou pão sem fermento. Então, na verdade, o cordeiro era imolado no primeiro dia, e a partir do primeiro dia, eles não comiam mais pão com fermento. A partir do primeiro dia, eles já começavam a comer o pão sem fermento. E durante 7 dias, eles só comiam isso. Agora, isso aqui, querido, é uma sombra também daquilo que Jesus veio realizar. Tem gente que acha maravilhoso só comer o pão sem fermento. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que o fermento, na verdade, a origem, né, do fermento é o pecado. Diga comigo, fermento é pecado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque nós vamos ver, literalmente, a Bíblia falando, queridos, sobre esse fermento que foi tirado do pão. Esse pão, ele simboliza a nossa vida. E Jesus, Ele veio arrancar de você e de mim essa condição de pecado, essa condição de escravidão. Você precisa entender que Ele já te tirou desse lugar. Diga comigo, Jesus já me tirou desse lugar. 1 Coríntios capítulo 5. Vai lá comigo, por favor. 1 Coríntios capítulo 5. A Bíblia fala sobre o fermento e que nós devemos celebrar isso.
Nós devemos celebrar, queridos, a nossa libertação do pecado. Eu vou dizer de novo, você precisa abrir a sua boca para celebrar e não ficar achando ainda que você é aquele mesmo miserável pecador que antes de Cristo você era. Você precisa celebrar a sua nova vida. Hoje você não é mais escravo do pecado e você tem a escolha de dizer: eu posso viver segundo o Espírito ou segundo a carne. Eu posso decidir viver segundo a minha realidade espiritual de quem eu sou nele, ou eu vivo segundo a minha carne. Antes você não tinha escolha, hoje você tem. E é exatamente isso que a gente vê aqui em 1 Coríntios, capítulo 5. Veja comigo no versículo 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Ou seja, assim como estáis, essa é a sua realidade hoje. Então, de onde você tem que tirar o fermento velho? Da sua mentalidade. Eu vou dizer de novo, da sua mentalidade. Você precisa parar de se ver ainda dessa maneira, queridos, e começar a se ver como Deus te vê. E aí, continua lendo comigo. Assim como de fato estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa. Oh glória, celebremos a festa. Olha para a pessoa que fala do seu lado: hoje é dia de festa. Vamos celebrar a festa, amém, queridos? Agora Deus está dizendo como é que a gente vai celebrar essa festa. Ele está dizendo aqui, olha, celebrai a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, nem com o fermento da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Você vai celebrar, querido, a verdade. Você vai celebrar uma vida sincera diante de Deus. Um coração realmente contrito diante do Senhor. Porque você não é mais aquela velha criatura em que o fermento velho, o velho homem, a velha natureza ainda te domina. Porque não te domina mais. Dentro de você está uma nova vida. Não é mais o fermento, amado, dos saduceus, dos fariseus, aquela doutrina de aparência. Você não foi chamado para viver de aparência. Você foi gerado de novo pela semente incorruptível que é Cristo. E você e eu estamos nessa terra, queridos, para viver a verdadeira vida que nos gerou novamente. Você está aqui comigo? Diga assim: eu não vou viver de aparência. Porque a vida que está dentro de você, ela é real. A vida de Cristo que está dentro de mim e dentro de você, ela é real. Ah, meu Deus do céu. Agora, queridos, olha só. Paulo também está falando algo muito sério aqui. Porque algumas pessoas pensam assim: se Jesus me amou tanto, Jesus pagou um preço para que eu pudesse ser livre, para que eu pudesse viver em novidade de vida. A graça me alcançou e, de fato, a graça, você não fez nada para merecer isso. A próprio nome já está dizendo, graça quer dizer favor imerecido. O que nós recebemos não foi por merecimento. Mas agora, queridos, se nós não aprendemos a celebrar a novidade de vida que nós temos e ainda vivemos uma vida como se fôssemos escravos, olha o que a Bíblia fala sobre isso. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Você precisa renovar a sua mente de que você não é mais esse pão com fermento. O fermento foi tirado da sua vida porque o cordeiro foi sacrificado e hoje você está em Cristo Jesus. E porque você está nele, você é uma nova criatura. Tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. Diga, amiga, já é passado. Agora veja o que Paulo vai dizer. Mas agora vos escrevi, verso 11, que não vos mantenhais na companhia de qualquer homem que, chamado de irmão, seja um fornicador, um avarento, um idólatra, um caluniador, um beberrão, um extorquidor. Com o tal, nem comais. É a Bíblia que está dizendo. Amados, você como irmão, você entende que a sua realidade hoje não é mais para você viver sua vida de qualquer maneira? Diga comigo, eu fui liberto para viver livre.
E a Bíblia está dizendo que aquele que se diz liberto, aquele que se diz irmão, mas continua vivendo na prática do pecado. Ele está dizendo, olha, eu não estou dizendo para vocês se afastarem. Inclusive ele diz isso no verso 10. Ele diz assim, no verso 9, melhor ainda. Eu vos tenho escrito por carta para que não vos ajuntardes com os fornicadores. Porém, eu não quis dizer com os fornicadores desse mundo, com os avarentos, ou com os extorquidores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas eu estou falando daqueles que se dizem irmãos e vivem como alguém que está no mundo. Com esses, nem senta para comer. Sabe, queridos, nós precisamos entender que Jesus não veio estabelecer uma religião. Sabe, a Semana Santa, todo dia é santo. Não é só uma semana que é santa no ano. Todo dia é santo para aquele que está na presença do Santo dos Santos. Todo dia, amada, é dia de você mortificar e de você dizer não para a sua carne e sim para a sua realidade no Espírito, que é a sua realidade nele. Então, queridos, não pensa que Deus está olhando para uma vida como se você estivesse vivendo uma vida de aparência. Isso é uma vida religiosa. Eu digo que sou crente, eu digo que sou cristão, eu digo que eu estou nele, eu digo que eu morri para o pecado, mas a minha vida no dia a dia exalta exatamente a natureza que eu disse que morri para ela. Não convém que seja assim. Então diga comigo, hoje eu vou tomar posse e celebrar que eu sou livre do pecado. Aleluia! Você vai celebrar a sua novidade de vida nele, amém, querido? Vai lá comigo em Romanos capítulo 6. Oh, glória a Deus! Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que veio carregar o pecado do mundo. Mas ele carregou, ele trouxe para ele trouxe a penalidade para ele, para que agora você, liberto, viva livre. Você está entendendo isso aqui, queridos? É muito mais do que ser tirado de um país e ser colocado em outro país. É ser tirado do poder das trevas e ter sido levado para o reino da luz. A gente vai ler Romanos, mas antes eu quero que você vá para Colossenses. Eu preciso que você leia esse texto, porque essa é a sua realidade. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, toma posse dela, irmão. Cuidado para tu não ser aquele irmão que Deus está dizendo para ninguém sentar contigo. Aleluia! Que você seja aquela pessoa que quem fica perto de você, querido, pode até chegar frio, mas sai incendiado. Você seja aquela pessoa que quem está perto de você, você fala, rapaz, eu estava meio desanimado, mas eu sentei 5 minutos ali para conversar com a Sânia. Eu já saí cheio do fogo, eu já saí com vontade de servir a Deus, de adorar o Senhor, de louvar. Por quê? Porque você está nessa terra para ser como Ele. Você está nessa terra para ser sal, para ser luz e não para viver uma vida morna. Porque os mornos, Ele está pronto para vomitar da sua boca. Amado, você não foi chamado para viver em mornidão. Meu Deus do céu, eu vou dizer de novo, você vai celebrar que Ele te libertou desse lugar de mornidão. Você vai celebrar esse lugar com alegria e dizer, Senhor, obrigada, porque hoje eu posso abrir a minha boca e dizer, Satanás, você não tem domínio sobre mim. Pecado, você não tem domínio sobre mim. Eu estou em Cristo, Ele está em mim. Meu Deus do céu, amado, no dia que o diabo fizer raiva, quanto mais ele te fizer raiva, mais tu anda em santidade. Eu não sei se tu está entendendo. Quanto mais ele vem te aperrear, mais tu anda em amor, mais tu perdoa, mais tu faz aquilo que tem que ser feito, mais você faz raiva no diabo. Aí eu vou sair aí para curar uns. Eu vou agora pregar a palavra e ganhar um 10 para Jesus agora, Satanás. Vou saquear o inferno. Você está aqui comigo? Você não está mais aqui para viver com a sua cabeça, baixando a cabeça para Satanás, não, amado. Para circunstância, para opressão, para situações. Você está aqui para reinar em vida. Por meio dele, diga comigo, reinar em vida. Não é no céu, é agora. E você reina em vida como? Colocando o diabo debaixo dos teus pés. É onde ele está e é onde ele tem que ficar. Colossenses capítulo 1. Olha o que a Bíblia fala sobre isso.
Meu Deus, o Senhor, Ele nos deu. Ele nos fez digno de sermos participantes da sua herança. Versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Ele nos livrou do poder das trevas. Algumas Bíblias dizem, Ele nos libertou do império das trevas. Amados, eu gosto as duas palavras, né? Libertou, livrou, é sinônimo. Mas eu gosto disso aqui, do poder das trevas. Ah, querida, eu não sei você, mas diga assim comigo, eu fui liberto. Não, mas fala com vontade, pelo amor de Deus. Diga assim, eu fui liberto. Mas agora enche a boca para dizer, eu fui liberto do poder das trevas. Isso quer dizer que o diabo não tem poder sobre você se você não deixar. Por isso que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Porque ele não tem se você não der. Jesus já te tirou desse poder, debaixo do poder das trevas. Isso quer dizer, queridos, que um escravo, ele está debaixo do poder dos opressores. E ele não tem escolha para viver em outro lugar. Mas quando Jesus veio te libertar, Ele então te deu uma condição agora, amados, de não viver mais debaixo. Não, eu não sei se você está entendendo. Diga assim, eu não fui chamado para viver debaixo. Você não foi chamado para viver debaixo do poder das trevas. Você foi chamado, amado, para ser cabeça. Porque você está no cabeça, que é Cristo. Você está nele, você foi chamado para viver em cima e não embaixo. Meu Deus do céu. Você foi libertado do poder das trevas. E Ele nos transferiu. Passado, diga, eu já fui transferido. Meu Deus do céu. Transferiu para o reino do seu Filho amado. Amado, eu não sei você, mas quando você entende a sua cidadania, eu vou dizer uma coisa, já morei em outro país. E é a pior coisa que você tem, assim, quando você está em outro país, que você não tem identidade. Você não tem um documento, você tem um passaporte. Mas sabe que quando você não é daquele país, existem benefícios que você não tem, que quem é, por exemplo, no caso eu morei nos Estados Unidos, quem é americano tem? Tinha benefícios lá que eu não poderia ter, queridos. Por exemplo, eu não poderia escolher o lugar que eu ia trabalhar, porque somente o americano tem poder para escolher aonde ele quer trabalhar. Mas quem não é americano, ele tem que muitas vezes se sujeitar àquilo que o visto permite. Se o visto permitir somente trabalhar na sua escola, onde você estuda, você só pode legalmente trabalhar naquela condição. Fora isso, é ilegal. Vocês estão aqui comigo? Então, não, existem privilégios que você não consegue ter. E se uma pessoa fica ilegal, se ela está num país e ela não tem o direito legal de estar ali, ela não usufrui, por exemplo, numa carteira de habilitação. Uma pessoa que não tem a cidadania, se ela não está legalmente e ela for pega dirigindo um carro, ela pode ser presa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia diz que Ele te transferiu para o reino. Ele te deu a cidadania celestial. Eu não sei se você pegou essa revelação, mas o que Deus está dizendo é que você agora tem a cidadania, você tem os privilégios de quem pertence ao reino de Deus. Queridos, eu e você precisamos agora aprender a viver usando a autoridade e subjugando o poder das trevas para que aquilo que é nosso venha para a nossa vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga, Ele já me libertou. Ele já me transferiu. E agora eu preciso tomar posse da minha nova identidade. A sua identidade de filho, a identidade do reino. E eu quero dizer uma coisa para você. Oh, coisa boa é você estar num país legalmente. Eu tenho 2 carteiras de habilitação dos Estados Unidos. Uma da Flórida e outra de Oklahoma. Eu não tinha medo se algum policial chegasse perto de mim, porque eu estava legal. Você está entendendo, amados? Coisa boa é você estar num lugar com autorização para estar. Eu quero dizer uma coisa para você. Você tem autorização do Pai para desfrutar do poder do reino de Deus. Para você desfrutar, amado, do relacionamento com Deus. Para você desfrutar de ser guiado pelo Espírito. Você tem autorização dos céus. Eu vou dizer de novo. Você tem a autorização dos céus.
É por isso que a Bíblia diz que ele abriu um novo e vivo caminho pelo véu, para que você agora entre com ousadia e confiança diante do Senhor. Com uma consciência pura, lavada. Aleluia. Você está aqui comigo, amados? Vai lá comigo em Romanos. A gente vai já para Romanos, espera aí. Espera aí que eu vou ler outro texto aqui, antes de chegar em Romanos. Vai lá comigo para o capítulo 9 de Hebreus. Diga assim comigo, eu tenho a autorização do céu para viver em novidade de vida. Sabe, antes de eu ler esse texto, eu quero compartilhar algo rapidamente aqui. Eu estava ouvindo uma pregação de um americano. Eu gosto muito de ouvir as ministrações do Andrew Wommack. A gente tem alguns livros dele aí na Rema Publicações. E ele tem várias séries, eu assisto quase todas. Eu sempre estou assistindo as ministrações dele. E algo que ele falou ontem, queridos, que impactou o meu coração. Ele estava falando sobre, muitas vezes, a gente está tentando convencer Deus com a nossa fé de mover algo ao nosso favor. E, na verdade, nós precisamos entender que a verdadeira fé não é você tentar ficar mudando o coração de Deus em direção a você. Porque o coração de Deus em direção a você já foi favorável. Não, eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas quantas vezes a gente está tentando convencer Deus de nos dar algo, convencer Deus de nos abençoar com algo, é como se a gente estivesse tentando mudar o coração de Deus em relação a nós. Mas ele diz, a verdadeira fé hoje é quando você muda o seu coração em relação a Deus. Porque aí você entende o que Ele já te deu pela graça e você recebe pela fé o que a graça já te ofereceu. Então, na verdade, não é você tentando mudar Deus. Porque você não precisa tentar fazer com que Deus queira ser favorável a você. Porque Ele já foi favorável a você desde quando Ele deu o Filho dEle, unigênito, para morrer no seu lugar. Você está aqui comigo, diga assim, Deus já foi favorável a mim. Então, queridos, a religião é o homem tentando se religar. A palavra religião no latim é religare. É o homem tentando fazer essa religação. Mas na verdade o evangelho é Ele vindo se reconciliar conosco. É Ele assumindo o nosso lugar para que a gente pudesse viver reconciliado com Ele. Para que a gente tivesse um recomeço. Diga assim comigo, Deus, Ele veio me dar um recomeço. Agora, antes de eu ler esse texto aqui, queridos de Hebreus, deixa eu dizer algo aqui para você. Quando você para pensar em Êxodo, Israel, como escravos que eles eram, tinha como Israel se libertar da escravidão? Você consegue imaginar a quantidade de tempo, 430 anos, que aquele povo ficou numa outra nação? Muito tempo sendo escravizado. Mas um dia, um cordeiro foi morto e foi imolado. E aquilo que demorou 430 anos, em uma noite, aquele povo foi liberto. Você está entendendo isso? Deixa eu te explicar algo. Tem coisas na sua vida, por exemplo, a sua salvação, assim como Israel, não poderia ter resgatado a si mesmo. Não teria nada que eles pudessem fazer para sair do Egito, para sair daquela condição. Eles viveram uma intervenção divina. Aquela libertação, aquela Páscoa celebrada ali, foi uma intervenção. Diga comigo, intervenção. Deus, na verdade, é quem libertou eles daquela condição. Eles não teriam como se libertar daquela condição. Eu e você, queridos, a gente não poderia salvar a nós mesmos. Você está aqui comigo? Você não poderia arrancar o pecado de você. Você não poderia ter se transferido para o reino dos céus. Você não poderia ter limpado a sua consciência de obras mortas. Você não poderia ter se perdoado e reconciliado você mesmo com Deus. Nada do que você pudesse fazer traria essa salvação para a sua vida. A salvação também é uma intervenção divina.
Na verdade, Deus, ele vem através de Jesus, intervindo na nossa condição. Por isso que é besteira nossa, amados, querer ficar fazendo coisas para merecer alguma coisa. Na verdade, se a gente entende que a nossa salvação foi mediante uma intervenção, que se não fosse Deus nos salvando, se não fosse Deus nos libertando, se não fosse Deus nos limpando, a gente jamais teria sido liberto. Você ia passar a crer mais e a receber mais aquilo que já foi feito por você. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amado? Ao invés da gente ficar vivendo uma vida tentando convencer Deus de fazer algo por mim, eu me convencer do que Ele já fez por mim. Meu Deus do céu, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão. Não, mas fala assim com voz de profeta, tá bom? Combinado? Então vamos lá, fala de novo, com voz de quem está vivo. Vamos lá, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, você não poderia ter libertado a si mesmo. Então agora, ao invés de tentar convencer Deus de te abençoar, convence você mesmo de que você já é abençoado em Cristo Jesus. Se convence, meu irmão, se convence. Foi Ele que quis, foi Ele que fez. Ele te amou e agora você vai responder a esse amor. Meu Deus do céu, alguém está pegando isso aqui? Jesus, o véu foi rasgado, amado. Não foi você que rasgou o véu. Eu vou dizer de novo, não foi você que rasgou o véu. Não foi você que abriu o novo e vivo caminho. Hebreus capítulo 10, diz assim no verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com coração verdadeiro, e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Você está aqui comigo, amados? Então deixa eu dizer uma coisa, o caminho foi aberto por Ele. O novo e vivo caminho foi consagrado pela sua carne. O que fez aquele véu se rasgar foi a carne de Jesus sendo crucificada naquela cruz. Na hora que ele entrega o Espírito, o véu se rasga. Aquilo que era uma separação entre nós e Deus, o pecado que nos separava agora já não nos separa mais. Você está aqui comigo? Aquilo que antes, aquela consciência de pecado, que você vivia com ela, agora você pode viver com a consciência pura diante do Senhor, porque Ele te lavou. Hebreus capítulo 9, verso 14, para a gente terminar. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Sabe, queridos, você vivendo uma consciência de que você ainda está tentando vencer o pecado, lutando contra o pecado, isso não é uma consciência de que foi lavada. Uma consciência que entende que foi lavada, que foi purificada. Você não vai ficar tentando lutar contra uma coisa que já foi vencida. Você vai tomar posse, amado, da sua vitória sobre o pecado, porque Ele venceu o pecado por você. Ele te deu a vitória por você. Você está entendendo isso? O sangue dele purificou a tua consciência. E agora você pode servir a Deus, sem mais aquela consciência de pecado, fazendo você se sentir indigno. Você está aqui comigo? Você pode ficar de pé aí no seu lugar? Meu Deus do céu, aleluia. Diga assim, aquilo que Jesus precisava fazer, já foi feito.
já foi feito, querido. Sabe, você não vai mais tentar viver uma vida tentando, aquele sofrimento de tentando agradar o Senhor com todas as suas forças, tentando viver uma vida para ser aceito, tentando fazer as coisas para que Deus venha te abençoar. Sabe, você não vai vir para a igreja para isso. Você vai vir para a igreja porque você ama o Senhor. Você vai vir para a igreja porque você quer ouvir a palavra e você quer sair daqui com a sua mente renovada. Você vai vir para a igreja, amados, para celebrar a tua libertação. Você vai vir para esse lugar não para obrigação, sabe? Porque eu tenho que ir, porque senão Deus não me abençoa. Chega, amados. Você vai convencer você mesmo daquilo que Ele já fez por você. Diga, Ele já me libertou. Diga de novo, Ele já me libertou. Ele já purificou a minha consciência. Sabe, queridos, o diabo não pode mais destruir tua casa. Assim como o sangue daquele cordeiro aplicado nos umbrais da porta impediu o destruidor de entrar naquelas casas e destruir os primogênitos do povo de Israel. A Bíblia diz, queridos, que o primogênito derramou o sangue por mim e por você, para que a tua casa não fosse destruída. Você está aqui comigo? Você pode celebrar aí no seu lugar. Pelo amor de Deus, eu não preciso te levantar depois de tudo que você ouviu. Você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor. Você pode dizer obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu posso viver uma vida real de santidade hoje. Porque eu posso viver te servindo com a minha consciência lavada pelo poder do sangue. Oh, Senhor, de que o pecado não me domina mais. E hoje eu posso pelo Espírito mortificar os feitos do corpo. Porque no meu Espírito eu já sou salvo. No meu Espírito eu já sou nascido de novo. Sabe, queridos, não se acostumem com essas coisas. Não deixe que essas realidades elas venham roubar de você o melhor de Deus. Nós vamos cear e eu vou passar para o pastor William. Mas eu queria ler apenas um texto sobre a ceia, que me veio muito forte ao meu coração, que está lá em Lucas capítulo 22. Nós vamos cear agora, não com tristeza, mas com alegria, celebrando a nossa Páscoa, celebrando a nossa libertação, amém, gente? Hoje a ceia é a nossa Páscoa. Porque quando você celebra essa refeição, você está celebrando o Novo Testamento. Você está celebrando aquilo que Jesus fez por você. E eu quero ler algo aqui que está lá em Lucas capítulo 22. No versículo 14 diz assim: chegada a hora, pôs-se à mesa, e os 12 apóstolos com ele. E disse-lhes: quão intensamente desejei comer convosco essa Páscoa, antes que eu sofra. Porque eu vos digo que não mais comerei dela, até que se cumpra no reino de Deus. E tomando ele o cálice, tendo dado graças, disse: tomai e dividi entre vós. Porque eu vos digo que não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando ele o pão, e tendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E semelhantemente também o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice, veja que ele tomou 2 cálices. Na verdade, Jesus não tomou apenas um cálice. Depois daquela ceia, depois que ele comeu o cordeiro, Jesus comeu o cordeiro. Jesus comeu o cordeiro, Jesus tomou o vinho. Mas a Bíblia diz que depois que ele tomou aquele cálice, ele tomou o cálice. E a Bíblia está dizendo aqui, queridos, que ele tomou o cálice do Novo Testamento ou da Nova Aliança. E ele diz: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Sabe o que isso quer dizer? Todas as vezes que você pega esse cálice, você está tomando o cálice do Novo Testamento. Aquilo que foi feito por Jesus, queridos, que é uma realidade apenas para aqueles que vivem na nova aliança. É a realidade de um espírito liberto. É a realidade do Espírito Santo habitando dentro de você, de uma vida no Espírito e não mais uma vida na carne. Você está aqui comigo?
Você está aqui comigo, querido? Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Se tiver qualquer espírito agora tentando distrair você de receber essas verdades, repreenda no seu lugar, em nome de Jesus. Agora o cálice que Jesus pegou, que era o cálice, na verdade, do Novo Testamento. Todas as vezes que os judeus iam celebrar a Páscoa, eles bebiam 4 cálices. Não era apenas um cálice só. Então havia o cálice da antiga aliança, o cálice de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas havia um 4º cálice, que era chamado o cálice da redenção, que era apenas o cálice que o Messias levantaria. E sabe, queridos, foi esse cálice que Jesus levantou. E hoje é o mesmo cálice que você vai levantar. Quando nós levantarmos esse cálice, você vai se lembrar, foi o mesmo cálice que Jesus levantou. O pastor vai orar pelos elementos agora, nós vamos orar juntos, nós vamos levantar esse cálice juntos. E eu quero dizer uma coisa para você, quando você pegar esse cálice para você beber, você não vai pegar esse cálice de qualquer maneira. Você pode dar um amém? Você vai levantar o cálice da redenção. Você vai levantar o cálice, querido, da nova aliança no sangue dele. E você vai tomar essa ceia hoje com a consciência de redenção. Com a consciência de que você foi resgatado. Com a consciência de que você foi lavado, purificado, liberto. Oh, querido, transferido para o reino da luz. Para o reino de Cristo. E nós vamos celebrar juntos a nossa vitória. Amém? Pastor William, vamos orar por esses elementos e nós vamos celebrar a Páscoa juntos. Aleluia. O Senhor é bom. Eu queria aproveitar e fazer aqui um convite especial a alguém que de repente esteja entre nós e que ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Talvez você esteja aqui e ainda não fez essa aliança com o Senhor. Essa mesa fala sobre a nossa aliança com Ele, sobre a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Amém? E se de repente você está aqui e você ainda não fez essa oração, crendo no seu coração e falando com a sua boca, eu quero dar a você essa oportunidade agora. Talvez você já esteja aqui e algo esteja aí queimando no seu coração. Eu quero te dizer que você não veio simplesmente por um convite. Você não entrou por essas portas de forma qualquer. Foi o Senhor que te conduziu até esse lugar. Nós somos conduzidos pelo amor de Deus. Eu quero dizer a você que esse é o melhor convite que alguém pode te fazer. Esse é o maior sim que alguém pode dar. Esse sim não é para mim, esse sim é para o Senhor. É um sim para aquilo que Ele fez. Se eu declarei que Ele é a minha Páscoa, eu estou declarando Ele é a minha passagem. Ele me transportou de um lugar de trevas. Ele me trouxe para um outro lugar onde eu sou livre. Não é na sua força, não é na sua capacidade, não é naquilo que você pode fazer, mas é naquilo que Ele fez. É nisso que deve estar a nossa consciência. Alguém está aqui essa tarde e deseja orar, e deseja fazer essa confissão, declarar Jesus como o Senhor da sua vida? Talvez você já tenha confessado Jesus como o Senhor da sua vida, mas você percebe que esfriou, que se afastou, que está distante. Eu quero dizer a você que Deus não está com raiva de você. Ele preparou essa tarde, esse tempo para você, e nós estamos aqui como família, como igreja. Nós queremos orar por você essa tarde. Se você está aqui nessa condição, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Antes mesmo de nós iniciarmos a ceia, nós queremos fazer isso juntamente com você essa tarde. Todos salvos? Graças a Deus. Diga: o Senhor é a minha Páscoa. Graças a Deus. Nós vamos orar pelos elementos. Eu queria que você ficasse aí com o seu coração pronto. Se você está aqui e você não confessou Jesus como o Senhor da sua vida, eu quero pedir a você que não participe. Essa cerimônia, esse evento que realizamos sempre, todos os dias, a gente pensa sobre isso. A gente pensa sobre essa morte, sobre essa ressurreição que mudou a nossa vida. A Bíblia vai nos mostrar que é para os filhos. E se você não fez essa confissão, eu quero pedir a você que encare isso como algo santo, como algo sério, e que para hoje você de fato não participe. Mas se você é de uma outra igreja e está aqui conosco essa tarde, você pode ficar livre para ceiar juntamente conosco. Você pode sentir, claro, convidado para isso. Vamos orar pelos elementos. Estenda para cá a sua mão. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos
de celebrar isso que o Senhor fez por nós. Muito obrigado por esses elementos, por esse pão sem fermento que representa o teu corpo, que foi moído e transpassado no nosso lugar. Obrigado por esse suco de uva que representa o teu sangue, que foi vertido naquela cruz, Pai. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício, que mudou a nossa vida para sempre, que mudou a nossa eternidade, que nos religou novamente ao Senhor. Nós estamos aqui essa tarde para celebrar, para festejar. Estamos conscientes que não estamos em um velório, Pai. Pelo contrário, estamos aqui para fazer festa por causa daquilo que o Senhor fez por nós. Nós consagramos a Ti esses elementos. Declaramos que estão abençoados em nome de Jesus. Amém, amém. Agora os elementos serão compartilhados com cada um de vocês. Enquanto nós cantamos uma música, eu queria que você ficasse aí conectado em espírito, que você aguardasse também uns pelos outros. Depois que você receber, não participa. Isso representa exatamente a nossa unidade. Nós vamos fazer isso juntos, em nome de Jesus. Amém? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Todos receberam? Todos receberam? As crianças, a equipe do trânsito, tudo certo? Se você não recebeu, faz aí um sinal com a sua mão, que o diácono vai até você te entregar rapidinho. Todos receberam? Glória a Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 28, existe algo importante, existe uma instrução importante do apóstolo Paulo para todos nós. O texto diz: examine, pois, cada um a si próprio, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. É sempre muito importante nós entendermos que ele fala sobre esse exame, e esse exame não é um momento para nós cantarmos, para nós orarmos, para nós falarmos, não, é um momento de nós nos examinarmos. O exame fala sobre algo que é feito para detectar algo. O apóstolo Paulo falava sobre algo específico que nós precisamos compreender qual é a nossa realidade hoje. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos o resultado daquilo que Cristo fez. Hoje nós somos representantes fiéis do Senhor nessa terra, somos um corpo.
como o apóstolo Paulo fala, vários membros, somos muitos membros, mas um só corpo. E ele fala exatamente sobre esse exame, como nós temos caminhado com essa consciência de que nós somos uma unidade, nós somos uma peça só, e ele está nos instruindo a isso. E ele não diz para você examinar o outro, ele diz: cada um examine a si próprio. Eu quero dar um tempo para mim, um tempo para você, para nós pensarmos sobre isso, como nós temos andado como um corpo de Cristo que somos nessa terra. Nós temos causado divisão entre nós, temos montado facções, grupos. O exame é para detectar algo. Quando detecta, ele vai dizer: coma e beba. Então, na hora do exame, não é para você fazer o exame pensando em não participar. Ele diz que o exame deve ser feito exatamente com essa intenção de participar do corpo. Então, eu quero dar esse tempo a você, um tempo para mim, pensarmos e examinarmos exatamente isso. Em nome de Jesus. Aleluia. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, ele diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que foi dado por vós, fazei isto em memória de mim. Eu queria que você, com essa consciência de que esse pão sem fermento representa o corpo de Cristo, que foi moído e transpassado no nosso lugar, com a consciência de que hoje nós estamos aqui por causa desse sacrifício. Você participe pensando nele, como ele disse, em memória dele. Vamos fazer todos juntos, representando exatamente essa nossa unidade de corpo, de filho, de família que somos. Em nome de Jesus, participe. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, ele diz: do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Diga: a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebestes, em memória de mim. Com essa consciência, irmãos, que esse suco de uva representa o sangue de Cristo, que foi derramado no nosso lugar. Com essa consciência tão clara a respeito do que isso representa para mim e para você, dessa mudança de eternidade, como eu tenho dito, como a Sandy falou desde o começo, isso mudou a nossa vida. Um corpo moído, um sangue derramado, que muda a nossa eternidade, ao ponto de trazer um reflexo para a realidade natural que temos. A Bíblia diz que por causa desse sangue, aquele sangue que foi vertido, eliminou a possibilidade, ou deu a nós essa liberdade de vivermos livre das enfermidades, com essa consciência de que esse sangue mudou isso, e que você não precisa mais tentar fazer coisas para agradar o Senhor, para ter cura. Não, Cristo foi moído e transpassado naquela cruz, para que você tivesse esse direito como filho de Deus. Se você está aqui com algum sintoma de enfermidade, com algum diagnóstico, tome esse suco agora com essa consciência. Cristo morreu naquela cruz, o sangue dele foi derramado para que eu vivesse uma vida de novidade e saúde divina. Foi estabelecido para que eu e você vivêssemos nessa terra. Com essa consciência, você pode participar em nome de Jesus. Hoje é dia de festa. Vamos celebrar em nome de Jesus. Do inferno me livrou. Livre sou, livre sou, livre sou. E do inferno me livrou. Livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou. Livre sou, livre sou, livre
Graças a Deus. Eu queria aproveitar aqui e fazer algumas indicações literárias dentro daquilo que a Sani ministrou de forma tão excelente essa tarde. Eu queria indicar esse livro, Redimidos da Miséria, da Enfermidade e da Morte. Se você ainda não leu esse livreto, eu quero de fato te incentivar a não sair daqui hoje sem adquirir no mínimo esse livro, que vai te ensinar muitas coisas a respeito dessa nova realidade que foi estabelecida em Cristo Jesus para você, e você precisa conhecer. Você foi redimido da miséria, da enfermidade e da morte. Eu quero também indicar esse outro livro, Identificação, um romance na redenção, de A.W. Kenyon, um livro maravilhoso que vai tratar a respeito do sacrifício de Jesus e a respeito daquilo que foi feito e aquilo que foi realizado ali em Cristo para a sua vida. A Mesa que Fala, esse livro também é maravilhoso. Então esses são um dos títulos que eu estou te indicando, mas lá no nosso Verbo Shop você vai poder passar e conhecer vários outros. Não saia daqui sem passar por lá, sem conhecer essas literaturas que te ajudam ao longo dessa trajetória, dessa caminhada cristã, que é tão importante você conhecer. É desejo de Deus que você conheça a verdade da palavra. Então corra e faça tudo aquilo que você puder para conhecer essas verdades, que certamente muitas coisas na sua vida serão transformadas pelo conhecimento da palavra. Amém? Quero só relembrar você que as matrículas do Rema estão abertas. Você que ainda não conhece o Rema, entenda isso como uma oportunidade do Senhor para esse tempo, para esse lugar, para você aprender, para você desfrutar daquilo que Ele tem para você. Você que já conhece o Rema, você pode ser uma resposta de oração na vida de pessoas, e ao final você pode passar lá e quem sabe ofertar na vida de alguém por meio de uma matrícula ou meia matrícula, não sei, aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Lembrando que a matéria também está aberta, a matéria Realidade da Nova Criação, que está sendo ministrada pela Sangue durante esses dias, e você tem a oportunidade de estar aqui, trazer pessoas para ouvir sobre essas verdades, sobre essa realidade que foi estabelecida em Cristo para a sua vida. Amém, gente? Amém. Só para fechar, o nosso Verbo Café, lá tem algo certamente especial preparado para você. Então você passa lá ao final, lancha por aqui mesmo, e vamos já iniciar o nosso terceiro culto em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias. Fica ligado, seu telefone vai tocar, boas notícias vão chegar em nome de Jesus. Sejam abençoados praticando essa palavra.